Olá pessoal, estamos aqui no canal Condomínio Alerta, meu nome é Gustavo Veiga, advogado, e hoje vamos trazer para vocês um tema por demais relevante para os condomínios, animais em condomínios. Falar nesse tema, temos que abordar os seguintes aspectos. O que vem a ser um pet? Pode o condomínio privar o condômino, dono daquela unidade autônoma, de ter seu animal de estimação no interior do condomínio? Qual o papel dos condôminos diante das assembleias para deliberarem sobre aquele posicionamento daquele ou daquela condômina que tem aquele pet? Vamos abordar também a questão da legislação pertinente, né? Vamos falar um pouquinho aí sobre os maltratos com os animais e todas as questões que vêm a ter relevância com o seu pet dentro do condomínio. Bom, a princípio, podemos começar aí com um dado estatístico. A ABINEP, Associação Brasileira de Indústrias de Produtos para Animais de Estimação, estimou já que, com base na população do Brasil, que hoje ultrapassa 213 milhões de habitantes, temos aí mais de 140 milhões, provavelmente, de animais de estimação. Ou seja, podemos aí quase que afirmar que temos quase para cada habitante no Brasil um animal de estimação. Seja ele qual for, nós hoje temos talvez uma primazia dos cachorros, dos cães, como o principal animal de estimação. Mas temos outros, vários outros, principalmente dentro das dependências de um condomínio, como gatos, pássaros, tartarugas, jabutis, entre outros. O importante é como correlacionar essa convivência, trazendo uma convivência harmônica entre o animal e o ser humano. Como inserir esse animal na esfera condominial? Bom, não podemos deixar de observar o seguinte: a legislação brasileira, o Código Civil, previa desde os primórdios e ainda prevê, mesmo com o novo Código Civil, a natureza jurídica do animal como uma coisa, como um ser semovente, uma coisa móvel. Isso quer dizer que está dentro do nosso direito de propriedade das coisas. Então, se você tem o seu animal de estimação, a priori, já vamos responder aí uma pergunta muito corriqueira e frequente dentro dos condomínios. Pode o síndico, o gestor, a administradora proibir o ingresso do seu pet na área condominial, você proprietário de ter seu animal de estimação, seu gato, seu pássaro, seu hamster, dentro da sua unidade autônoma? A resposta é não. O STF, o STJ, as cortes superiores já se pronunciaram em inúmeros julgados, hoje com o entendimento massivo de que o administrador ou aquela massa condominial, o condomínio, não pode, em hipótese nenhuma, proibir o ingresso de animais dentro do condomínio para que resida com aquele proprietário, até porque você estaria interferindo no direito das coisas, o direito de propriedade, né? Como havia dito lá, o Código Civil, no seu artigo 82, disciplina bem isso. O que ele fala? Ele, em primeiro lugar, a definição de animal pelo Código Civil, ele é um bem móvel, semovente, portanto, inerente ao direito de propriedade. Então, hoje, temos um posicionamento com o alavancar, né, com o desenvolver da sociedade. Assim, surgiu para o direito também a necessidade de se acompanhar essas mudanças na sociedade. E hoje, felizmente, os animais, os pets, por assim dizer, são vistos hoje praticamente como membros de uma família. Muitos denominam seus pets como filhos, filhas, pelo grau de apreço e carinho que detêm sobre esses animais. E a jurisprudência, a justiça, o poder judiciário não se afastou dessa apreciação e tem entendido que, no desenvolver dessa história, mesmo lá com a definição jurídica prevista no artigo 82 do Código Civil, que é de 2002, tem hoje o entendimento de que a natureza jurídica dos animais
ele passar a ser um gênero sui generis, chamado que um gênero em mutação, ou seja, ele é provido hoje de personalidade, é um ser sensitivo, portanto, ele é passível de direitos e obrigações ali, né? Então hoje temos aí decisões nos tribunais, por exemplo, você gestor de condomínio, em que estipula-se guarda de animal, né, sobre com quem irá ficar aquele pet num caso de um divórcio, de uma separação, né? Inclusive provisionamento de pensão ao pet, os cuidados financeiros com eles. Então, isso é muito importante. Inclusive, pulando um pouquinho para a questão do cuidado, do zelo, temos aí a lei que disciplina os maus tratos de animais. Vamos abordar um pouco mais adiante, mas se você não tratar bem seu animal que está sob sua guarda, você, possuidor de animal, dentro de um condomínio, qualquer que seja edilício, de casas, condomínio rural, você é responsável pela guarda e zelo daquele animal. Caso você descuide daquele animal, você sofrerá uma sanção até o perdimento daquele animal, né? Será recolhido pelos órgãos competentes. Isso podemos traçar um paralelo como, por exemplo, um ser humano. O cuidado que o pai e a mãe, gestores, têm que ter com seus filhos. Não podem deixar fora de seu campo de visão, da sua guarda efetiva, aquela criança, sob pena de abandono de incapaz. Isso é crime, previsto lá no ECA. Então isso traz sanções, inclusive podendo seus pais, os tutores daquela criança, sofrer a sanção de perder aquela criança, por caracterizar maus tratos. Então, quero abordar aqui o seguinte aspecto. O falar sobre pet hoje não deva ser só uma questão restrita à área condominial. Na verdade, as construtoras, incorporadoras, lá atrás, no surgimento daquele empreendimento, nos dias de hoje, vendo que a realidade da população brasileira é, geralmente, ter um animal de estimação, vamos aí restringir mais a gatos, cachorros, que são mais comuns nas áreas condominiais. Alguns condomínios, algumas construtoras têm atentado para essa nova vertente, essa nova necessidade dos seus clientes e têm feito áreas específicas para as pets dentro dos condomínios. Os tão chamados pet places, que são aquelas áreas reservadas justamente para que o condômino que possua seu animal de estimação possa circular na área comum, mas num determinado local, ali indicado, para fazer a recreação e lazer com seu pet, de forma segura, de forma a não prejudicar os demais condôminos. E quando falamos em prejuízo dos demais condôminos, temos um fator muito interessante. O Código Civil, ele prevê aí que no artigo 1336, em principal, é o norte que nós temos, você gestor, você síndico profissional, administrador, para delimitar aquela conduta daquele condômino que possui o seu animal de estimação, para que ele tenha o limite, para que o limite do direito dele não sobreponha o direito do próximo. Ou aquele chamado direito da coletividade, quando você, síndico, está olhando pela a organização do condomínio, por tomar cuidado com os direitos da coletividade. O artigo 1336 do Código Civil, no inciso 4º, ele fala o seguinte: dar às suas partes a mesma destinação que tem a edificação e não as utilizar de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos possuidores ou aos bons costumes. Então aí podemos observar que estamos falando da obrigação de cada condômino. É dever de cada condômino zelar pelo sossego, saúde, segurança e bons costumes. Esses 4 pilares aqui trazidos, mencionados, são de suma importância para que o gestor possa delimitar o campo de atuação de cada condômino com seu pet para que não venha a atrapalhar o sossego, a segurança dos demais condôminos.
Observe você, síndico, você administrador, que proibir o animal de estar no condomínio é vedado. Isso já está pacificado. Não pode nem a Assembleia, que é soberana em suas decisões, decidir de forma contrária à lei. A proibição veemente de qualquer animal de estimação no condomínio é estritamente ilegal. Você não pode restringir esse direito ao condômino. De outra forma, a circulação, sair da sua unidade, passar pelo hall, sair na portaria, né, com um animal, ou carregar ele no colo, por exemplo, como eu vejo aí muitas convenções, muitas deliberações em assembleia, obrigando o condômino quase que, quando sair da sua unidade, levar seu cachorro, seu gato no colo, às vezes um animal grande, de porte grande, tendo que sair assim. Isso gera até constrangimento, né, para o proprietário. Isso não pode, isso aí é vedado ao síndico e às deliberações de assembleia determinar que seja obrigatório. O que pode ser feito? Então, muitas pessoas questionam, mas doutor, o que fazer então para que tenhamos uma conduta entre o dono do pet e os demais condôminos, aqueles que porventura não gostem de animais de estimação, não gostem de proximidade com animais? Ora, o condomínio pode achar alternativas como, sem ferir o direito da propriedade, o direito daquele condômino em ter e circular livremente com o seu animal, de restringir determinadas áreas. Por exemplo, área de uso comum, área de lazer do condomínio. Não é de bom tom e geralmente nas convenções não são permitidos o ingresso de animais de estimação, mas aí é um corolário lógico daquele ordenamento da convenção do regimento interno, de não levar o seu pet para uma área comum, porque justamente lá, na área de lazer, você vai concentrar o maior número de condôminos, dentre eles aqueles que não gostam de proximidade com os animais. Então é razoável, é lícito o síndico, por deliberação em assembleia, se todos assim definirem, que naquela área não possa haver o ingresso de animais, ou até mesmo, se o condomínio permitir, se aquela edificação permitir, construir ou determinar um espaço para que os pets possam de alguma forma se confraternizar e ali juntar aquela gama de proprietários e moradores que têm os seus pets e possam, naquela área determinada ali, poder fazer sua recreação e dar o bem-estar que o animal necessita. Pois a lei de maus tratos dos animais fala que o bom trato justamente é dar condições de salubridade, higiene e segurança também para o animal. Então aquela pessoa, veja bem que hoje se predispõe a ter um animal, principalmente numa coletividade, em condomínio, ele tem que estar alerta que o pet ele não é um brinquedo. Ele é um ser vivo que precisa de atenção, carinho, tem as suas necessidades fisiológicas, que devam ser atendidas. Veja, além disso, se você transgredir esse dever de guarda e zelo que todo dono de animal deva ter na área condominial, observando sempre o regimento interno, o que está disciplinado na convenção, o que foi ali deliberado, pode aí o síndico exercer seu papel de fiscalizador das normas, da lei, do regimento interno, daquele conjunto de regras dentro do condomínio e penalizar aquele infrator? É de certo que sim. O síndico, ele, dentro das suas atribuições legais, lá no 1348 do Código Civil, é zelar pela ordem no condomínio, que tudo ande bem. Ele pode, por exemplo, notificar aquele infrator. Via de regra, em bom tom, que caso aquele condômino que transgrediu alguma norma com seu animal de estimação, eventualmente ele não tem essa prática reiterada, é de bom tom que o síndico chame e o advirta. Fale, olha, essa conduta não é permitida, essa conduta está ferindo certas regras internas do condomínio. E se aquele caso for um caso mais grave, de reincidência, ou de fato ferir veementemente aquilo que está disposto, por exemplo, se você tem um animal, e um cachorro, por exemplo, ele é um porte mais agressivo, ele tem um temperamento mais agressivo e pode
causar constrangimento, até uma sensação de insegurança ou pôr em risco a integridade física de outro morador, de outro condômino, deva esse tutor andar além da guia de coleira, de repente, com uma focinheira, pois aquele animal, pelo aquele temperamento, pode pôr em risco outras pessoas. Então, sabendo o tutor que aquele animal oferece um risco, é importante que ele salvaguarde os direitos e a saúde e a integridade, columidade física de outros condôminos. Aí sim poderia o administrador intervir aplicando alguma penalidade lá prevista na convenção. Uma multa pela transgressão, pela falta de zelo e cuidado daquele tutor. Temos aí também o disposto no Código Civil, o artigo 927 do Código Civil, fala do ato ilícito, né? Quem constranger, quem provocar ato ilícito a qualquer pessoa é obrigado a reparar o dano. Então, entenda você, condômino, administrador, aquele animal que de alguma forma provocar, exemplo, sujidade nas áreas comuns, odor, que a gente fala aí, a saúde, segurança, né, a incolumidade da saúde, se transgredir alguma dessas normas, colocar em risco o dono, o tutor daquele animal, ele é obrigado a reparar um dano, se de fato provocar um dano, né? Por exemplo, a agressão a algum outro condômino, um cachorro vai lá e morde, ou fere, ou quebra alguma coisa da área comum porque ele estava circulando solto nas áreas comuns do condomínio, nas dependências do condomínio, e gerar qualquer prejuízo, esse condômino será de fato responsabilizado. Temos também aqui o artigo 936 do Código Civil, ele fala o seguinte: o dono, o detentor do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior. Então, mais uma vez, você administrador, você condômino, síndico profissional, não profissional, veja a importância, o Código Civil já delimita a responsabilidade do tutor daquele animal. Você será obrigado a ressarcir em caso de dano. Como a gente falou, essa questão deva ser tratada com muita cautela, gente, porque veja bem, proibir o ingresso de animais hoje em condomínios edilícios é vedado. Não pode o síndico ou a assembleia vedar. Constranger também o proprietário de animal a tomar determinadas condutas. Por exemplo, você só pode circular pela garagem interior, não pode passar aqui no hall. Você pode estar criando um confronto até de normas, né? Porque, em regra, áreas de garagem não são áreas de circulação de pedestres e nem de animais. Caso você esteja lá circulando como pedestre aquela área, você pode estar cometendo uma infração. Então é muito importante que você atente, você administrador, não venha a causar nenhum embaraço, nenhum constrangimento ao dono de animal. Importante, você não pode vedar, por exemplo, algumas convenções delimitam, você obrigatoriamente tem que fazer uso do elevador de serviço e não pode andar no elevador social. Bom, em regra, a lei não diz isso, né? A lei, Código Civil, a lei maior, a Constituição, qualquer outra lei federal, não limita o uso ou por onde o animal deva circular. Mas tente-se por bom senso e bom tom que num condomínio, num edilício, que eventualmente tenha um elevador de serviço ou mais elevadores de serviço, elevador social, poderia solicitar, no meio da Assembleia, que, por favor, utilizem o elevador de serviço como forma de circular com seus animais, assim como os banhistas, né, usem elevador de serviço com trajes de banho quando estiverem molhados, enfim. Mas a lei, existe discussões jurídicas com relação a isso, já vi donos de animais ganharem na justiça, né, com relação a tentarem proibir que, por exemplo, andasse no elevador social. Essa proibição não está prevista em lei. E aí,
Nós podemos abordar também, existe um projeto de lei, existia esse projeto de lei, o projeto de lei 27 de 2018, bem interessante. É um projeto de lei na Câmara que teve iniciativa do deputado federal Ricardo Izar, e ele acrescenta à Lei 9.605 de 98 dispositivos para dispor sobre a natureza jurídica dos animais. Aquilo que nós conversamos com o mudar da sociedade, essa marcha evolutiva da sociedade. Hoje os animais deixaram de ser vistos como meras coisas, né? Objetos ali que a gente pode dispor, jogar fora, deixar num canto. Hoje não. Hoje nós temos leis específicas, leis que tratam de maus tratos de animais. Então você abandonar, deixar ao esmo qualquer animal, gera responsabilidade para você, tutor, para você, dono. Então, esse decreto-lei, da lei complementar, né, 27 de 2018, ele determina que os animais não humanos possuem natureza jurídica sui generis, conforme já comentado, e são sujeitos de direitos despersonalizados, os quais devem gozar e obter tutela jurisdicional em caso de violação, sendo, portanto, vedado seu tratamento como coisa. Olha que bacana. Então você vê que há um desenvolver do pensamento com relação à forma que você lida e cuida daquele animal de estimação. Hoje, essa visão tem tomado uma proporção muito grande, que a maioria dos condomínios tiveram que adaptar seus regimentos internos, suas convenções, para essa nova realidade. Veja que muitas convenções, muitos regimentos são muito antigos, e havia ainda aquela previsão de que é proibido animal de estimação no interior do condomínio. Veja, isso aí caiu em desuso, então é necessário que você, síndico, você, administrador, caso necessite de ajustar essa convenção, contrate uma assessoria jurídica especializada na área condominial para que auxilie na alteração desse documento para a devida adequação, para que não venha gerar futuros problemas com aquele condômino que possua o seu pet e queira conviver de forma harmônica, seguindo as regras, com o seu pet dentro do condomínio. Isso é muito importante que vocês atentem para isso. Uma questão também relevante com relação à legislação, nós temos o seguinte: temos a lei aí 9.605 de 98, ela dispõe sobre sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e de outras providências. Na verdade, essa lei, ela abarca também os animais, traz a questão dos maus tratos, uma lei federal que vem disciplinando a conduta que seus proprietários dos pets, devam ter com os animais. Você sair para trabalhar, por exemplo, e deixar o seu animal trancafiado na varanda, né, às vezes faltando ali água, comida, ou mesmo que você deixe, mas aquele animal começa a perturbar o sossego, pois ele começa a latir, por exemplo, a produzir muito ruído durante um dia inteiro e você só volta ao final do dia do seu trabalho, e esse animal ficou agonizando ali, de repente a intempérie, exposto ao sol, ele está sofrendo maus tratos. Em casos como esse, evidenciado por uma comissão, pelo conselho, pelo síndico, pelo zelador, isso deva ser pontuado, registrado em livros de ocorrência, livros próprios, e levado à deliberação. Aquele proprietário deva ser notificado, proprietário ou condômino, possuidor, o tutor daquele animal, para aquilo que não volte a acontecer, porque veja, já extrapola a sua esfera do direito de propriedade, a sua intimidade, você acaba transgredindo ao direito do próximo, que é o do sossego, né? De repente, aquelas pessoas que têm gato, por exemplo, a urina e fezes de gato tem um odor muito forte. Então, aquela pessoa que deixa um gato direto em casa, ou viaja, deixa o gato ali, mesmo que com comida, com água suficiente, mas ele produz a sujidade dele do dia a dia, de fezes e urina, e aquele cheiro, aquele odor insuportável, vai para a área comum. Isso é horrível. Isso agride o direito do próximo. Então o síndico poderá notificar, o síndico poderá inclusive multar aquela pessoa que atenta contra as normas de segurança, saúde, bem convívio, né, e os bons hábitos
que a legislação mesmo traz. Nós temos ainda aqui a Lei 8.060 de 2005, que é uma lei específica aqui do Estado do Espírito Santo, que ela fala sobre proteção de animais. Então é muito importante, as pessoas perguntam, mas há uma legislação única, qual o procedimento para uma questão de abandono ou de maus tratos, né? Ou quando o condômino está transgredindo, ele não respeita a área comum, ou o animal dele defeca ou urina na área comum. Bom, nós temos que ter a noção, pessoal, que primeiro você tem as normas condominiais, as condutas internas disciplinadas no regimento interno do condomínio, como deva aquele condômino, aquela massa condominial se portar no interior daquele condomínio. Então as questões, por exemplo, o animal sair da unidade lá habitacional e de repente defecar ou urinar na área comum, é de responsabilidade do seu tutor fazer a higienização. Óbvio. E a multa, a sanção prevista para caso ele não faça, está previsto lá na convenção, no regimento interno. Isso é uma disciplina interna corpus daquele condomínio, daquela massa condominial. Porém, essa questão de cuidado e zelo com os animais, isso aí já superou, já transbordou aquela esfera condominial. Hoje nós temos, conforme dito, leis municipais, leis estaduais e federais que tutelam essa relação entre o tutor e os animais, né? A questão dos maus tratos hoje leva a pessoa a responder criminalmente, a perder a guarda daquele animal. Então, por exemplo, a Lei 8.060 de 2005 vem no Estado do Espírito Santo falar da proteção do animal. Então, cada estado da federação hoje faz no seu ordenamento, pelas suas câmaras de deputados lá, criam seus ordenamentos jurídicos para a proteção dos animais. Do estado de São Paulo tem uma legislação, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo e por aí vai. Então é muito importante, veja, você, dono de animal de estimação, que vai viver naquela unidade condominial com outras pessoas, veja o quão importante é saber lidar com seu pet. Primeiro, não deixe de ler o regimento interno do seu condomínio, a convenção do seu condomínio, a perguntar ao setor administrativo do seu condomínio quais são as regras, o mínimo de conhecimento da legislação interna do seu condomínio, para que você não venha a exercer o seu direito de propriedade sobre aquele animal e, sem querer, transgredir o de outro condômino. Então atente, você, gestor de condomínio, é muito importante que hoje, com essa nova realidade em que vivemos, onde o animal de estimação, qualquer que seja, ele não pode ser discriminado. Vejo muitas questões ainda com relação a porte de animais, exemplo, cães de grande porte, médio porte, pequeno porte, convenções fazerem discriminação com relação ao tipo de porte de animal que possa estar no condomínio. Isso é ilegal. Já está pacificado nos tribunais superiores de que não pode a massa condominial ou o seu gestor proibir o ingresso, por exemplo, de cães de grande porte. Vemos hoje uma realidade muito mais latente nos grandes shopping centers, nos centros comerciais. Hoje nós temos denominar área pet, né? Pet friendly. São os lojistas, entre lojistas, aquela massa de lojistas que compõe um shopping center, que também fala-se de um condomínio de lojas, regido por lei específica. Hoje, a maioria desses shopping centers, eles permitem a entrada do pet, do seu cão. Pode ser um gato, pode ser um cachorro de pequeno, grande, médio porte. Obviamente com algumas restrições, pois ali é uma área de grande circulação de pessoas, como dentro de um condomínio, pessoas que gostam, toleram ou não animais, gostam ou não de estar em convívio de animais. Então hoje a sociedade ela tem que se adaptar, na verdade constantemente essa adaptação ela vem ocorrendo de forma a trazer uma pacificação entre aqueles que praticam determinados atos e aqueles que não gostam daqueles atos. Então, de novo, o shopping center hoje não pode impedir a entrada do pet.
Contudo, algumas lojas, alguns lojistas solicitam e falam: aqui o cão não é permitido, seu cãozinho tem que ficar do lado de fora. Mas via de regra, para que os senhores vejam que há uma flexibilização muito maior quando a gente fala em animal de estimação, que transborda até a esfera condominial. Por isso digo que é um assunto de muita relevância, um assunto muito interessante para várias pessoas, não só os profissionais que atuam nas áreas de condomínio, mas também para outros profissionais e a população em geral. Então você que está acompanhando aí o nosso canal, Condomínio Alerta, fique atento para essas questões de como você deve se portar dentro do condomínio com seu animal de estimação. Muito importante que você busque orientação com o gestor do condomínio, a princípio, sobre a legislação interna, regimento interno e convenção. Busque até um amparo, se você estiver próximo a um advogado, uma pessoa que entenda mais da esfera condominial e da legislação em geral. Leia um pouco sobre a legislação para que você saiba os direitos que você tem e do que o seu animal tem diante da lei, diante da proteção, diante da lei de maus tratos dos animais, que você, tutor ou outra pessoa, qualquer pessoa que fizer tratar mal o seu animal, o pet, ele responderá perante a justiça por maus tratos. Atente também para as questões, você administrador, não proíba de forma deliberada ou impositiva a entrada dos animais de estimação. É importante sim que o condomínio tenha o seu regramento, sua regra de conduta para disciplinar essa convivência. Vamos cada vez mais mostrar que somos pessoas que estamos abertos às mudanças, às modificações, às adaptações legislativas e à nova realidade dos fatos, porque hoje é uma realidade que veio para ficar. Os animais, os ditos pets em condomínios já é uma presença maciça e real dentro dos condomínios, onde a convivência, de certo, ela é, em alguns casos, até terapêutica. Muitas pessoas hoje, principalmente depois da grande pandemia que assolou o mundo, a partir de 2020, várias pessoas se acercaram mais, adquiriram seus pets como forma de tentar romper essa barreira, né, que trouxe a pandemia, com a perda, às vezes, de entes queridos, doenças, e as pessoas viam nos seus animais um motivo de alegria, um motivo até de se dedicar, de se preocupar cada vez mais e ter aquela troca que sempre traz, né, um pet, um animal de estimação, aquela troca de carinho, de amor. Talvez seja a maior expressão de amor e de verdade, reciprocidade que existe ali entre seres vivos, né, entre o homem, o ser humano e o animal. Então, fica aqui esse recado, esse vídeo para vocês, esse tema que ainda pode ser de alguma forma polêmico dentro dos condomínios, com algumas proibições, com algumas ressalvas. É importante que você, gestor, leia sobre o assunto, pesquise, veja as posições dos tribunais, quanto os entendimentos, as proibições ou não. Eu acho que mais que tudo é uma questão de bom senso, é uma questão de quem tem o seu pet dentro do condomínio, respeitar aqueles que não têm, que não gostam, e é de certo que podemos encontrar um meio de viver em harmonia, em paz, com seus animais de estimação dentro do condomínio, de forma a agradar a todos e não transgredir aquele seu direito de ter o seu animal consigo. Agradeço a todos, continue seguindo os nossos vídeos, dê o seu like, compartilhe, toque o sininho e sempre pense que o direito que lhe assiste também assiste ao próximo. Então, seja uma pessoa consciente, tenha sempre o seu animal como sua referência de amor, de afeto, de dedicação, mas também respeite a coletividade. Obrigado e até a próxima.